Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Alegria de novamente estarmos na casa do nosso Deus, né? Podemos aqui louvar e entoar louvor ao teu santo nome. Eu convido os irmãos agora que estejamos iniciando com um louvor. Louvor de número 187. 187. Tenho lido da bela cidade, situada no reino de Deus, com seus muros de jaspe luzente, truncadas de auros troféus. Lá no meio da praça está o rio da vida e vigor eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido dos belos palácios que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes de céus muito felizes irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice, atinge a mansão eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os salvos terão, quando o Pai chama proclamando, tereis eterno galardão. Tenho lido que os santos na glória pisam ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido da história bendita de Jesus, o fiel Redentor,
por nós padeceu no Calvário e aceita mais o pecador. Tem o litro do sangue vertido e a todos redime do mal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Hino de número 136. Mas antes eu vou pedir ao nosso Manuzinho que esteja orando, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui na casa do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, meu Pai, bendizemos o teu nome por estarmos reunidos nessa manhã de domingo. Te louvamos pela semana que passou, ó Deus, louvado seja o teu santo nome pelo cuidado do Senhor, pelo amor do Senhor para conosco. E nós, ó Deus, nesse momento queremos te agradecer por esse grande privilégio que temos de ter um lugar onde nos encontrarmos, ó Deus, no domingo de manhã, para louvarmos o teu nome, para estudarmos a tua palavra, Deus, louvado seja o teu nome por isso. Nós possamos dar valor cada vez maior, ó Deus, a essa oportunidade, a esse privilégio, porque as situações do mundo estão tão difíceis, ó Deus, a gente não sabe, ó Pai, se teremos essa liberdade, ó Deus, daqui para frente, Senhor. O Senhor aqui tenha misericórdia de nós e nos dê sempre essa oportunidade de estarmos juntos. Te peço, Deus, que teu Santo Espírito mova, Deus, nossos corações todas as manhãs, todos os dias, para termos um coração grato ao Senhor e principalmente, Deus, termos ânimo, disposição, alegria em te servir, ó Pai amado. Senhor, ó Deus, abençoe os nossos irmãos que não estão aqui nessa manhã. Senhor Deus, mova os corações de cada um de nós, ó Deus, para que a gente possa sentir desejo de estar aqui, Senhor Deus, na igreja, para juntos adorarmos o seu nome. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Hino de número 136. 136. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti refugiar, o teu sangue lá na cruz, derramando em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, ó Jesus. Quando derradeiro olhar este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, eu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar e salvo em ti. Amém. Nós faremos a leitura agora no livro de Jó.
Livro de Jó 42, a confissão de Jó. Livro de Jó 42. Então respondeu Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem o conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havido dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essa é a confissão que Jó fez depois de passar por todas as tribulações que nós já conhecemos, né? Todas as tribulações que Deus permitiu que ele passasse. Sabemos que o diabo simplesmente, ao Satanás ao rodear a terra, às vezes nós achamos que o diabo, né, que o Satanás está lá, fechadinho lá no inferno, né? Que ele manda no inferno. Coisíssima nenhuma. Ele ir lá sofrer no inferno. Mas ele está solto, ele está ao redor da terra. Ele entra em qualquer espaço onde é que Deus permita. Ele entra aqui na igreja, ele tenta às vezes um irmão, tenta às vezes uma irmã, né, dispersa os nossos pensamentos. E Deus permitiu que Jó fosse tentado, tirou tudo dele, ele tirou sua saúde, tirou tudo, né? Mas hora nenhuma Jó deixou de crer em Deus. Apareceram amigos que ali apontavam o dedo para ele, tentando achar uma culpa naquela situação. E às vezes acontece com a gente, né? Às vezes é um problema e uma pessoa fala, não, isso aí é pecado, é um pecado que você tem que confessar, é isso, aquilo. Nós temos pecados sim, e muitos. Nós temos pecados, e alguns às vezes são ocultos que nós não sabemos. Então a gente tem que estar pedindo perdão a Deus sim, todos os dias. E pedir perdão pelos pecados que não são ocultos. Que nós não conhecemos, a nossa mente é limitada, mas Deus conhece todas as coisas. Muitas vezes pecamos por pensamentos, né? Mas nós podemos ficar continuando a pensar naquelas coisas. E pensar, todo mundo pensa, não tem como você evitar o pensamento. Então que possamos estar firmes na fé, firmes no conhecimento do nosso Senhor, sabendo que todas as coisas Ele provém, todas as coisas estão na mão dEle. Tudo provém das suas mãos, tudo provém do seu querer. Então, como Jó falou aqui, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, às vezes nós conhecemos o Deus, aquele Deus que foi pregado lá na cruz, aquele Deus que vive lá no céu, né? Não, aquele Jesus que está presente ao nosso lado e quer que nós o confessemos como Senhor. Às vezes a pessoa fala, aceita Jesus, ô coitadinho. Jesus está te implorando por você aceitá-lo. Jesus não implora a ninguém, porque Ele é rei. O rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele não implora. Nós é que temos que implorar para Ele que Ele nos salve, que Ele nos busque. Né? A decisão é essa que nós temos que fazer. Às vezes é usado o termo aceita Jesus, porque realmente Jesus às vezes está nos buscando. E nós temos, a decisão tem que ser nossa, individual. Mas primeiro parte do Pai. Então por isso a gente tem que rogar. Tirar toda a mágoa do nosso coração. Tirar mágoa, aquilo que nos incomoda, né? Aquilo que nos impede uma comunhão. Principalmente uma igreja. A igreja, ela é um corpo. E um corpo, quando tem um membro doente ou um membro ferido, todo o corpo sente. Se um dedo da mão está ferido, o corpo inteiro sente. Então a igreja, se tem alguém em pecado, toda a igreja sente, porque ali
Aliás, um pecado não confessado, porque ali todos irão sofrer. Porque a igreja às vezes deixa de crescer, a igreja às vezes fica desanimada. Por isso nós temos que examinar e saber como está a nossa vida. O que nós temos feito, né? O que nós temos feito do nosso ser, confessar a Deus, pedir perdão, porque Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. A Bíblia nos fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O restante, Deus lava do pecado, lava e limpa, atira os nossos pecados no mais profundo abismo. Mas nós não podemos também, Deus perdoa hoje, amanhã eu estou fazendo os meus pecados, Deus perdoa. Não é assim também, né? Que Deus possa assim nos abençoar, que possamos estar realmente firmando nos passos do Senhor e conhecer o Deus, não só de ouvir, mas conhecer aquele Deus que está ao nosso lado, aquele Deus que nos ama, nos protege e nos disciplina também. Porque o bom pai disciplina seu filho. O bom pai não é aquele que deixa a criança crescer livre. Não, hoje é tudo diferente. Ela tem que decidir se ela é homem, se ela é mulher. Ela tem que decidir se vai ser isso, vai ser aquilo. Não posso repreender meu filho, não, porque senão vai ter que procurar psicólogo. Não. Nós somos repreendidos pelo pai e nós, como pais, avós, temos que saber disciplinar também nossos filhos. Porque nós temos que ouvir o não e nós temos que falar não também. Deus assim possa nos abençoar, em nome de Jesus. Hino de número 137, onde teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas que trouxemos ao Senhor. Hino de número 137. Rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante e firme amparador, refúgio na tribulação. A Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. É como sombra no calor, descanso na tribulação. Refaz as forças da vigor, descanso na tribulação. A Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancorador singular, firmeza na tribulação. A Cristo é nosso amigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação. Fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. A Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação.
Irmã Silvana, por favor, esteja orando, agradecendo os dízimos. E agora que vamos dividir em classe, também orar pela vida do pastor, que irá nos trazer a mensagem nessa manhã. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque nesse momento, Senhor Deus, foi depositado ali os dízimos e ofertas, ó Pai. Esteja abençoando para que seja usado em Tua obra, Senhor Jesus. Administra, Senhor Jesus. Quem vai administrar, Senhor Jesus, esse dinheiro, Senhor Deus, que possa fazer no melhor, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Abençoa nesse momento, ó Deus, que vamos dividir em classes. Seja abençoando os professores, ó Deus, os alunos, ó Pai, que possam aprender mais da Tua palavra, Senhor Deus, e sair daqui mais edificados, ó Pai. Abençoa a vida do nosso pastor também, ó Pai, que está sempre à frente do trabalho. Seja sempre cuidando e protegendo a vida dele, ó Deus. Sempre abençoando o Teu servo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dividimos as classes. A classe da Anélis, por favor, permaneça aqui no templo. Aqui. Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. A nossa lição é de número 4. Na nossa nova revista, né? Estamos estudando sobre a pessoa de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. A gente sabe que Jesus teve duas naturezas, né? Tem duas naturezas, divina e humana. João capítulo 1. João 1,46, só esse versículo aí. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Vamos ler do 43 a 46, né, para a gente entender. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia, encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Mais um versículo. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então nós vamos falar sobre essa natureza de Jesus, a sua humanidade, né? Então pegue a sua revista. Nosso local de nascimento nos conecta com o mundo. Quando estamos fora desse contexto natural, conseguimos perceber como nossa identidade está arraigada a ele. Continuando nossa jornada para apresentar a verdadeira identidade de Jesus, daremos atenção a um aspecto extremamente importante e essencial, que é a sua humanidade. Faria alguma diferença se Jesus tivesse nascido em outra família? Ele poderia ter nascido em outro lugar? Seria possível ele ter aparecido em outro tempo? Veremos como as respostas a estas perguntas nos ajudam a entender sua natureza humana. Então, a plena humanidade de Cristo. Motivo de debates acirrados e acalorados na história da teologia, a doutrina da pessoa de Jesus Cristo ganhou contornos definidos já nos primeiros séculos e concílios da Igreja cristã.
Uma das heresias mais antigas que tentou desvirtuar o ensino do Novo Testamento foi o docetismo. Guardem bem isso, irmãos. Essa heresia aqui do primeiro século, chamada docetismo, o que ela ensinava? Que consiste na negação de que Jesus tivesse um corpo físico verdadeiro, tendo somente a aparência humana. Então o docetismo ensinava isso. Jesus não tinha um corpo físico. Aquilo era só uma aparência humana. E é interessante que João, quando escreve o seu evangelho, as suas cartas, ele combate essa heresia. Vocês se lembram como Jesus começa, como João, né, começa o seu evangelho? Quem se lembra? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verso 14 deste capítulo diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois João fala assim, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o quê? Mentiroso, né? O anticristo. Tinha que a verdadeira fé confessa que Jesus era humano, 100% homem. É claro, ele não deixou de ser Deus, né? Não esqueçamos disso. Deus e homem ao mesmo tempo, sem as naturezas misturarem, confundirem, mas estavam presentes em Jesus o tempo todo. E estão, Deus e homem. Quando a gente fala que Jesus era 100% homem, nós vamos ler mais um pouco aqui, né? Mas o que nos mostra, o que evidencia que Jesus era humano? Olhando para o seu ministério, né, para o evangelho, as experiências de Jesus com seus discípulos ali na Galileia, o que mostra que Jesus era humano? Oi? Teve fome, né? O que mais que Jesus teve? Chorou. Emoções que nós temos, né? Cansaço. Jesus sentia cansaço, né? Morreu, né? Deus não morre, mas o ser humano morre, né? Então Jesus, como homem, ele morreu, né? Muito bem. Então são várias coisas, né, que mostram que Jesus tinha uma natureza humana, né? Mas vamos ler aqui mais um pouco, né? A gente resume um pouco, nós vamos ler. As Escrituras são enfáticas em demonstrar que nosso Senhor se encarnou e se tornou humano com todas as características, mas sem pecado, né? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deles também ele, ou seja, Jesus, igualmente participou. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, aquele texto de Hebreus. Em todas as coisas Jesus era semelhante a Deus, a mim e a você. Mas tinha uma coisa que não era. Qual que era? Nunca pecou. Como homem, Jesus nunca pecou. Essa grande diferença, né, entre ele e nós. Nós pecamos com frequência, já foi dito aqui no início pelo Samuel, a necessidade de nós confessarmos a Deus, porque infelizmente nós continuamos a desagradar a Deus, né? Mas Jesus nunca pecou. O apóstolo João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, além de afirmar categoricamente que a encarnação do Filho de Deus foi testemunhada por todos os que conviveram com ele. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. O Evangelho narra seu nascimento como um evento sobrenatural e extraordinário. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José,
sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Assim, Jesus é tão filho de Deus quanto filho de Maria, fazendo com que ele seja plenamente divino e plenamente humano ao mesmo tempo, uma pessoa com duas naturezas, sem mistura, fusão ou perda em detrimento de qualquer uma delas. Foi esse entendimento e convicção que os credos e confissões do passado expressaram suas formulações combatendo as heresias para manter a pureza doutrinária. O credo apostólico descreve a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Essa base foi mantida pelo credo niceno e expandida na fórmula de Calcedônia. Quando a dupla natureza de Cristo em uma só pessoa foi definida. Eu não sei quantos aqui ainda sabem, né, ou se já souberam algum dia, de cor, o credo apostólico, não é? Mas o credo é uma das formulações da verdadeira fé. No nosso inário, até me presta aqui, senhor. Nesse inário meu aqui, não sei se no seu tem, mas normalmente tem no final o credo apostólico. Nas Bíblias também, pastor? Na Bíblia também, né? No final, várias Bíblias trazem, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Tenta aí, à medida que eu vou lendo aqui, você tenta acompanhar, ver se você ainda lembra, né? Ou se lembra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, aqui ó, é daqui que ele recebeu a sua natureza humana, né? Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal ou Católica, né? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Essa oração é belíssima. Ela resume aqui nas suas declarações a nossa fé, aquilo em que nós cremos, né? Através das Escrituras. Então vejam bem, isso aqui não é uma oração da Igreja Católica, não. Isso aqui foi formulado bem lá atrás. Sim, irmã? Deveríamos ler mais, até recitá-la mais. Oi? Exatamente, os católicos sabem de cor, né? Então é uma oração belíssima, tem as declarações aqui, né? Elas estão muito embasadas na palavra de Deus. E essas outras aqui, ó, o credo niceno, 325 depois de Cristo, né? A forma de Calcedônia, todas enfatizam a natureza humana de Cristo, né? Pastor, sim. A gente até vê também a questão do credo, às vezes a pessoa fica com, a gente fala assim, católico. Mas lembrar que católico eram todos, né? Que significa universal, né? Exatamente. Não universal do reino de Deus, né? Mas ou seja, ela é universal. Então aqui no final da oração, né? Creio na Igreja Universal, você poderia muito bem dizer creio na Igreja Católica, não na Romana, porque o termo católico quer dizer universal, né? E todos nós somos católicos, exatamente, né, descendentes, né? Mas não, aí já é outros tipos de católicos, né? Nesse sentido, somos católicos, sim. Continuando aqui a leitura, ó.
A maioria das confissões ortodoxas posteriores mantiveram quase inalterado o entendimento exposto ali, julgado suficiente para o bom estabelecimento da verdade bíblica da fé cristã. Então, Jesus tinha duas naturezas, né? Divina, que ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Então, a natureza divina está resguardada no ventre da Virgem Maria. Aí, dela ele herdou a natureza humana, certo? Mas as naturezas não se fundem, não se misturam, mas elas estão numa só pessoa. Então, Jesus, por assim dizer, é um ser humano singular, né? Ninguém é como Jesus. Deus e homem ao mesmo tempo, né? O Deus que se fez homem, a encarnação de Cristo, né? Não é a reencarnação, não, é a encarnação, porque reencarnação não existe, né, irmãos? Existe na doutrina espírita, mas é a encarnação de Cristo. O que é isso? Quando Deus se fez carne, né? Assumiu o nosso corpo. Isso aqui consiste numa demonstração de maior amor. Deus, por assim dizer, limita-se a si mesmo de uma certa forma, porque ele se torna como um de nós, e isso é amor. Aqui no mundo, quando um missionário resolve deixar a sua cultura, né, ir para um lugar distante, pregar o evangelho, né, às vezes vai com a família, leva os filhos, aprender uma língua nova, uma cultura diferente, a gente fica assim, maravilhado com o desprendimento, né? Eu tive colegas que se dispuseram a esse tipo de trabalho. Mas por mais que um missionário aqui faça, pensa no apóstolo Paulo, né? Foi um homem desprendido a tal ponto. Jamais chega perto daquilo que Deus fez. Deus, Giovana, se tornou uma das suas criaturas, por assim dizer, né? Para sentir o que nós sentimos, ser tentado em tudo como nós somos, e experimentar a morte da mais terrível, e levar sobre si os nossos pecados, não existe mensagem maior do que essa no mundo, né? Não existe motivo maior pelo qual viver do que esse de conhecer Jesus, né? Esse que fez tanto por nós, né? Com desprendimento tamanho. Por isso que eu falo aqui, já falei várias vezes, ninguém te ama mais do que Deus te ama, né? Nem seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, nem sua filha. Por mais que a pessoa te ame, goste de você, ninguém te ama como Jesus amou. Então eu quero dizer para você que hoje, meu irmão, minha irmã, você que entrou aqui hoje, Deus te ama, Jesus te ama. Apesar de tudo, dos seus pecados, da sua feiura, da minha, Ele me ama. É maravilhoso isso, né? Se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Isso é maravilhoso. Então, a encarnação de Cristo mostra isso, né? Deus conosco. Bom, segundo argumento, não poderia ser de outra forma, né? Nós vamos ver aqui, quando a Bíblia fala na plenitude dos tempos, vamos ver o que é isso, né? Tudo estava preparado para o nascimento de Cristo. O argumento número 2, letra A, aqui, ó, o cenário. Então nós vamos contar agora com a ajuda de alguns irmãos na leitura, né? Pedir a Gisele, nossa irmã, para fazer para a gente essa aí, Gisele. O cenário. Tanto mundialmente quanto localmente, na Judéia, Jesus viveu em um cenário que tinha sido preparado pelo Pai para que o seu Filho aparecesse no mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude do tempo pode ser sintetizada em alguns conceitos,
embora não esgotem seu significado. Primeiro, a língua franca do comércio e da cultura da época era o grego. Então vejam, acompanhem o raciocínio na leitura da irmã, como que Deus preparou o cenário, né? Primeiro foi a língua e a cultura. Era o grego chamado koiné, comum. Quem falasse o grego seria entendido. Eu equiparo mais ou menos hoje ao inglês, né? Hoje a língua, quase todo mundo fala um pouco de inglês. Quem fala o inglês é entendido quase em qualquer lugar do mundo. Eu não falo não, viu, irmãos? Eu tenho só uma noção, eu fiz um curso, mas meu inglês é fraquinho. Dá para eu ler um pouquinho assim, entender, mas eu não falo inglês não. Mas quem puder, estude inglês, é muito importante, né? Na época era o grego. Pode ir, Gisele. Oi? A época que Alexandre o Grande conquistou aquela região toda, ele implantou a cultura helenística, onde justamente era o grego. Exatamente, irmão, bem lembrado. Certamente, haver uma linguagem mundial favoreceu a que o evangelho se espalhasse pelas nações e penetrasse culturas com mais facilidade. Segundo, havia sinagogas em várias localidades. Isso é uma outra coisa, né? Várias sinagogas onde a Bíblia era lida, né? E explicada. O cumprimento do plano de Deus em Cristo fez com que ele fosse proclamado onde o Antigo Testamento era pregado todos os sábados, na conversão de judeus e prosélitos. Terceiro, as benesses do Império Romano. Pelo seu projeto de expansão através de estradas e da manutenção da paz em seu território, o povo de Deus conseguiu êxito na proclamação das boas novas de salvação por todo o império. A cultura, a língua, né? As sinagogas espalhadas, onde a Bíblia era lida e explicada, e o Império Romano, com a expansão do Império, facilitou a comunicação, as estradas, né? E a paz também que era garantida pelo exército. Então, a plenitude dos tempos, o cenário estava pronto para Jesus nascer. A outra coisa é a genealogia, né? A genealogia, letra B. Ulisses, leia aí. Certamente conhecer a história de nossa própria família é importante para autenticar nossa identidade. No caso do Senhor Jesus, isso é ainda mais verdadeiro. A genealogia dá as bases da história, ela assegura a evidência de Deus em preservar seu povo e trazer de uma linhagem o seu próprio filho. Dos evangelhos, Mateus é quem trata mais detidamente a ascendência de Jesus, dando ênfase ao fato que ele é tanto descendente direto de Abraão quanto de Davi. Lucas enfatiza que Jesus é descendente de Davi por parte de José, seu pai terreno. Veja que seria impossível haver outra combinação para que o Messias tivesse sua origem. Era necessário que ele nascesse nessa família específica. Isso aí, né? Foi prometido lá atrás, da descendência de Davi nasceria o Cristo, né? Às vezes a gente não dá muita importância para a leitura da genealogia, né? Mas ela tem a sua importância, para a gente ver como que a Escritura se cumpre, né? Tem pessoas que guardam assim os seus ancestrais, né? Eu conheci um homem aqui em Bom Sucesso, ele já é falecido, mas ele sabia falar assim, buscando bem lá atrás a origem, né, dos seus parentes. Eu não sei não. Certo? Então, irmãos, tem gente que sabe, né? Até bastante atrás assim.
E é importante a genealogia na Bíblia. Ela tem o seu propósito. Aliás, tudo na Bíblia tem o seu propósito, né? Outra coisa foi João Batista, né? Também profetizado como aquele que haveria de preparar o caminho do Senhor. Outra pessoa aí, o irmão Ellerson, leia para nós. Letra C. Não precisa não. Além de todos esses eventos planejados por Deus, das lições desenvolvidas no nascimento de Jesus, há um futuro essencial para a vinda do Messias. Necessário terminal para a sua chegada. João Batista. Sua vida também foi profetizada como aquele que precederia o Filho de Deus. Seu nascimento também ocorreu extraordinariamente. Zacarias e Isabel foram escolhidos por Deus para serem pai de João. E isso também não poderia ser diferente. Isso, então também João Batista foi escolhido, né, por Deus. O seu nascimento foi também de uma maneira extraordinária. Vocês se lembram que o seu pai ficou, quando Deus anunciou, né, o nascimento, ele ficou o quê? Pai de João Batista, mudo, né? Quando ele ficou 6 meses assim, né? Quando ele, aliás, foi toda, né? Ele ficou mudo até João Batista nascer. Quando ele nasceu, queriam dar um nome, né, para a criança, e aí ele escreveu no quadro, o seu nome será João. Daí a língua dele foi desimpedida, ele começou a falar, né? Aquele que preparou o caminho de Cristo, veio pregando o arrependimento, né? E batizou inclusive Jesus. Letra D, o cumprimento das profecias. Quantas profecias a respeito de Cristo, né? Especialmente no profeta Isaías. Quem lê para nós aí? Outro irmão. Isaías. E de Maria ser escolhida para esse ofício, a cidade de seu nascimento deveria ser Belém, na Judéia. E a família fugiria para o Egito e voltaria para Israel. Sua habitação, ao voltar do Egito, também cumpriu uma profecia do Antigo Testamento. Essa dinâmica de cumprimento de profecia se mantém durante toda a sua vida, até em aspecto bem específico, como os soldados lançarem sorte sobre as suas vestes. Nenhum dos seus ossos ser quebrado, fato comum na crucificação daquela época, e tudo que envolvia seu sofrimento e ressurreição. Isso aí. Então a gente vê, né, quantas profecias a respeito de Cristo, e elas se cumpriram todas, até coisas específicas, né? Como ele menciona aqui, quando Jesus foi crucificado, sobre as suas vestes lançaram sortes, né? Lá no Salmo 22. Os Salmos têm muitas profecias no livro dos Salmos. Nascerá de uma virgem, né? Isaías 7,14. Inclusive, quando Jesus é anunciado a Maria, é dito lá, é citada essa profecia: eis que a virgem conceberá e dará à luz, né? A profecia de Isaías. O sofrimento de Jesus, Isaías 43, né? O servo sofredor, quantos detalhes, riqueza de detalhes, né? 800 anos antes de Cristo, quantos detalhes, aonde ele nasceria. Então, tudo isso a gente vai vendo a mão de Deus, né, no cumprimento das profecias. Então, esse é o segundo argumento, né? Não poderia ser de outra forma. Tudo estava preparado por Deus. Terceiro,
vivendo, morrendo e ressuscitando em nosso lugar. Vou ler um pouquinho aqui. É essencial conhecer a humanidade do nosso Senhor Jesus, não só para mantermos a ortodoxia ou as doutrinas bíblicas, mas para evidenciarmos também aquilo que nos atinge de maneira mais drástica, que é a nossa salvação. Era necessário que o Senhor Jesus fosse humano, porque não haveria outra possibilidade de recebermos o perdão de Deus e a vida eterna. Eu não sei se vocês sabem, mas isso aqui é muito importante. Por que Jesus teve que ser homem? Por que Deus simplesmente não baixou à terra? Por que Ele assumiu a nossa natureza humana? Por que isso era necessário? Essa é uma pergunta muito importante, porque quem pecou foi o quê? E Adão era o quê? Homem. Precisava um homem para cumprir a lei. Por isso que Jesus assumiu a nossa natureza. Tanto que o apóstolo Paulo chama o Adão terreno de o primeiro Adão. E Jesus, o segundo Adão. O primeiro fracassou, mas o segundo não. O segundo Adão, que é Cristo, cumpriu perfeitamente, né, a lei. Todos os eventos que envolvem a vida do Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, desde os mínimos detalhes, foram realizados para cumprir o propósito de resgatar pecadores da condenação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso demonstra contra todas as heresias que Deus se importa não somente com a salvação da alma, mas do ser humano de forma integral. Isso aqui também é muito importante. Nosso corpo é alvo da redenção também. O mundo físico ou material, embora afetado pelo pecado, é essencialmente bom, porque precede a queda e foi criado por Deus para a sua própria glória. Existe uma filosofia, existia na época, né, que dizia que o corpo é mau, por isso que Jesus não poderia ter um corpo, influenciado por essa doutrina. A matéria é má, mas o espírito é bom. Tanto que a salvação é libertar-se desse corpo. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Nós somos corpo e alma. Tanto que, por isso que haverá ressurreição do corpo. Todos aqueles que morreram em Cristo, crendo nele, as suas almas desses que morreram em Cristo estão aonde? Inconscientes? Mortas? Foram aniquiladas? Estão dormindo? Onde elas estão? Elas estão desfrutando da presença de Deus, conscientes, mas só as almas. O corpo ainda não. Mas o corpo haverá de ressuscitar, porque para haver um desfrute pleno, precisa de corpo e alma. Nós vivemos através do corpo, não é verdade? Nós precisamos do corpo. Tanto que Jesus ressuscitou com o corpo, né? E ele fez questão de dizer: vede que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não é? Teremos um corpo na ressurreição semelhante àquele com o qual Jesus ressuscitou. Já pensou que bênção? Isso. Pastor, também é bom frisar aonde estão as outras almas que não têm. Exatamente, porque Samuel lembrou aqui, né? E os que não morreram em Cristo foram aniquilados? Ou não? Não. Também estão conscientes, mas na condenação, privados da presença abençoadora de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Esses temas são muito fortes, né? Falar sobre isso hoje é muito agressivo. As pessoas estão muito melindradas, muito sensíveis. Pastor, falar de inferno, de condenação eterna, não é palatável, não é atrativo, né? Mas a Bíblia fala disso. Jesus falou no inferno,
né, na condenação, e falou no céu. Então nós temos que falar também. Aliás, eu acho que no Novo Testamento Jesus falou mais do inferno do que do céu, né? Que o pessoal... Ele enfatizou esse lugar, né? Como escapareis da condenação do inferno, né? Então, estamos tratando desse tema, né? Da importância da vivendo, morrendo e ressuscitando em nosso lugar, o Senhor Jesus. Então, de forma integral. Aqui, ó, então, o mundo físico, né? A gente sabe que o universo, a nosso planeta Terra, foi afetado pelo pecado, né? Vocês se lembram que Deus disse: maldita é a terra por tua causa. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele disse que tudo que existe sofre, e a natureza geme. A natureza geme, está sofrendo. Mas um dia Deus vai restaurar esse nosso planeta, aquela condição que ele tinha antes da queda. Né? Eis que crio novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Né? Quando Jesus assumiu sua humanidade, dentro de todas essas limitações impostas pela própria natureza do que significa ser criatura, ele estava se submetendo a viver em nosso lugar, sofrendo a mesma coisa que qualquer ser humano, pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Eu acho isso aqui maravilhoso, porque não há nenhuma situação em que você possa experimentar na vida que Jesus não tenha passado. Ele não sabe só porque ele é Deus, mas porque ele também experimentou. E eu diria num grau muito mais acentuado do que nós experimentamos. Alguém um dia perguntou assim: será que Jesus foi tentado também na área sexual? Tem um programinha do Nicodemos, né, na igreja presbiteriana, Perguntar Não Ofende. Aparece pergunta de tudo quanto é tipo. Né? E é interessante, as respostas também são objetivas, curtas e objetivas. Esses dias alguém até perguntou se a cadelinha dela ia para o céu. Aí minha cachorrinha passou, vai para o céu? Até esse tipo de pergunta aparece, né? Então, essas perguntas, elas vão surgindo, né? E as respostas são objetivas. Vale a pena você conferir no YouTube, chama PNO, né? Até bom, pastor, porque existe até filme, né, do amor de Jesus com Maria Madalena, né? Pois é. Jesus teve um relacionamento com Maria Madalena, né? Coisas absurdas que o povo são inventadas, né? Aliás, se alguém quiser fazer sucesso, é só forçar as escrituras que o povo assiste mesmo, né? Mas então, será que Jesus foi tentado nessa área? Com certeza foi. Mas ele sabia o limite, né? Nunca cedeu, nunca pecou. Ele morreu pelos nossos pecados para que experimentássemos as misericórdias do Senhor, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus não só morreu em nosso lugar, mas viveu em nosso lugar. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, foi o caso de Adão, né? Assim também por meio da obediência de um só, que é Cristo, muitos se tornarão justos. A ressurreição de Cristo é o prêmio por sua obediência total e dá um vislumbre do grande poder de Deus, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Portanto, era necessário que ele fosse humano para conceder aos seres humanos a salvação. Muito, muito bem colocado aqui na nossa lição. E, finalmente, o último argumento aqui para a gente encerrar: identidade e fé. Vou contar com a outra voz aí para ler para nós. Quem gostaria de ler? Senhor
são meio de prejudicar a identidade de Jesus de acordo com o que Deus revela em sua palavra. Se alguma dessas características for negada, todo o plano de salvação do homem corre o risco de tornar-se falacioso. Portanto, precisamos manter nossa fé no testemunho bíblico e ensinar sobre nosso Senhor Jesus com toda a propriedade baseada nas Escrituras. Isso aí, muito bom, né? Então, a identidade e fé. É importante a gente conhecer bem, né, a pessoa de Cristo. Aliás, esse é o maior projeto do ser humano, é conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Primeiro, conhecê-lo. Como é que a gente faz isso? Através do que nos é revelado na sua palavra, nas Escrituras, né? Conviver com elas, ter intimidade com elas. Eu tenho tido uma experiência, comecei essa semana, muito boa, de pegar a Bíblia e fazer uma leitura assim, bem grande, a sequência da Bíblia, né? Essa semana eu peguei no Evangelho de Lucas, e numa sentada eu li mais de 10 capítulos. E quando a gente faz uma leitura assim, a sequência fica na cabeça da gente. É interessante. Experimente isso. Pega o Evangelho de João, fala, eu vou ler o Evangelho de João hoje. Porque quando a gente vai ler um livro, a gente lê muitas páginas, né? Às vezes a gente fica naquela, vou ler só um capítulo por dia. Tudo bem, já é muito bom. Mas quando a gente lê uma quantidade maior, sequencialmente, aquilo fica na gente, aquela sequência dos acontecimentos, né? Então é uma experiência boa que eu sugiro para os irmãos. E a intimidade com as Escrituras é que vão nos mostrando a sua beleza, né, a harmonia das suas partes, a inerrância da Bíblia, como que Deus foi cuidadoso na sua revelação, os detalhes sobre quem Deus é, seus atributos, a pessoa de Cristo, né? A Bíblia diz que nele, em Jesus, carta de Paulo aos Colossenses, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento em Jesus. Então não tem experiência maior do que conhecer Jesus e depois torná-lo conhecido, anunciando como a Bíblia fala. A revelação de Deus diz assim a respeito de Cristo, porque tem muita heresia, né, irmãos, por aí, infelizmente até no meio chamado evangélico. Então a gente precisa conhecer bem a palavra de Deus, né? Para nós mesmos, nossa própria edificação e para ajudar outros, anunciando com firmeza, né? É maravilhoso. Só a aplicação aqui, ó. Você crê na plena humanidade do Senhor Jesus Cristo? Não sei se todos aqui já tinham essa informação, né, de que Jesus se tornou 100% homem e continuou com a nossa natureza. Leia os credos e confissões para conhecer como os teólogos do passado definiram essa questão. Já havia parado para pensar quão importante é manter a identidade de Jesus conforme as Escrituras? Deus e homem ao mesmo tempo, sem se misturarem as naturezas, sem se confundirem. Se tornou homem para nos salvar, porque quem pecou foi o homem. Precisava ser um homem para cumprir perfeitamente a lei de Deus. Foi Jesus. Então você é muito amado, meu irmão, minha irmã, e você está protegido pela obra de Cristo. Estudamos aqui quarta-feira o capítulo 11 da nossa confissão de fé, da justificação pela fé. Como isso é confortador. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, né? Diz a palavra de Deus. É a obra de Cristo. Eu e você, pela fé em Cristo, Anselmo, estamos salvos. Somos pecadores, mas iremos para o céu pela obra de Cristo, nosso Redentor.
Louvado seja o nome dele, né? Nos amou a tal ponto. João 1,14, o versículo que eu separei para a gente recitar. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então, que Deus aplique ao nosso coração, né, a sua palavra. Evangelho de João 1,14. Irmã Cirlei. Paz do Senhor, irmãos. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão de esperança que há em vós. Até a Luzia chegar, eu vou passar para os avisos. Amanhã, segunda-feira, tem reunião da SAF, depois a Neres coloca no grupo se vai ser no templo ou se vai ser online. Na terça-feira, pastor, já tem alguma casa para fazer oração? Nessa última, nós fomos na casa do José, mãe do presbítero José. Tem alguém que gostaria que a oração na terça-feira fosse em sua casa? Alguém que o pastor ainda não foi? Senão a gente deixa até de noite. Até à noite, então, né, se alguém se manifestar. Na quarta-feira tem o estudo aqui no templo. Na sexta-feira temos a reunião online, às 19h30. Mais alguma vez, Samuel? O culto, né, pastor? Culto às 19 horas, a partir de hoje. Vai ser às 19? A partir de hoje. Então, a partir de hoje, irmãos, o culto... A partir de hoje, o culto da noite aos domingos, em vez de ser às 19h30, será às 19 horas. Então, hoje já será às 19 horas. Por causa do frio, fazer mais cedo um pouquinho. Inclusive, durante a semana, nas quartas-feiras, nós estamos estudando a confissão de fé na nossa igreja. Uma bênção. Então, a gente sempre enfatiza que poucos irmãos, né, vão valorizar mais os nossos irmãos. A gente sabe que quarta-feira é dia de trabalho, muitos irmãos falam à tarde, não tem peso. Mas se tivermos como vir, não vamos perder a oportunidade. A gente cresce. E terça-feira a gente vai na casa para orar com a família. Né? Se alguém quiser, fala com a gente até hoje à noite. Né? Então os cultos às 19 horas, a partir de hoje. Viu? Passando então a apresentação das classes, a classe Noé tem um versículo, né, Luzia, para recitar? Sim. Ela falou tão bem, merecia Para ela repetir. Aí deu, ó. Falou bonito. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19:21. Muito bem. A classe Paulo, vamos colocar de pé para recitar o versículo. E eu perdi. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai.
João 1,14. Desmarquei o meu. Essa semana, a gente iniciando hoje, né? Lá no nosso Segis encontra aniversário do Ellerson hoje. Você pode se dirigir à frente, Ellerson, para a gente estar orando por você? Tem mais alguém que faz aniversário de hoje até o dia 29, né, que é sábado, que termina a semana? Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui ouvindo a Tua palavra, aprendendo um pouco mais. Te pedimos, ó Pai, que nos dê a cada dia mais sabedoria, um coração mais limpo, Senhor, para podermos levar aqueles que ainda não te conhecem, levar a Tua palavra e também para aprendermos um pouco mais. Nesse momento, Senhor, e no dia de hoje, eu te peço pela vida do Ellerson, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a ele graça e paz, que o Senhor dê a ele cada dia mais crescimento espiritual. E te agradeço, ó Deus, por mais um ano de vida que o Senhor concede a ele, que seja cheio de saúde, de paz, de amor e compreensão. Te peço ainda, ó Pai, por todos aqueles que estão enfermos, que estão acamados, que o Senhor possa estar ali, Senhor, aliviando as dores, curando, em nome de Jesus. Te agradeço também, ó Deus, a pedido da irmã Heloísa, que o Senhor derramou grandes bênçãos, uma bênção muito boa na vida do irmão Vicente, que passou por vários exames. Foram meses e meses fazendo exames, até que chegou o dia da cirurgia. E a irmã Heloísa, juntamente com ele, te agradece e nós também te agradecemos, ó Pai, que graças a Ti, os exames todos estão normais, tudo normal, ele não tem nada mais, Senhor. E agradeço também a todos aqueles irmãos aqui da igreja que oraram por ele, assim como oram por todos aqueles que necessitam da cura, que necessitam do alívio. E eu também, Jesus, eu te agradeço pelo meu irmão, que lentamente, mas está se recuperando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Amém.